Olá, pessoal. Que coisa incrível que está acontecendo no Brasil, hein? Eu fiquei horrorizado com o que está acontecendo ainda no Rio Grande do Sul. Comecei a assistir lá da Indonésia, quando as chuvas começaram a apertar. Eu não vou fazer comentários sobre esse fenômeno, porque eu sempre trabalhei em pesquisas de que a Terra tem movimentos cíclicos, climáticos, eles se repetem, eles acontecem, você leva anos e anos sem que haja um evento climático radical, de repente ele aparece. As enchentes acontecem, como já aconteceram na Holanda, na Indonésia são tsunamis, são erupções vulcânicas, terremotos, no Japão, na Ásia. Esse é um assunto complicado para debater. O que me assustou, o que me indignou, foi essa porcaria desse governo que está aí no Brasil. É um absurdo. É surreal. Essas pessoas não têm empatia, eles não sentem o problema dos outros. O jornalismo nem vou falar, porque são nojentos, são asquerosos da mídia tradicional, como o Globo e outros. Eu assisti aí, não sei nem quem é o Marçal, não conheço, mas assisti o evento em que uma jornalista tenta desmenti-lo, acusa, eles destroem reputações, depois não pedem desculpa quando há uma notinha desse tamanho. Essa é a mídia, mas ele bota uma pessoa como jornalista com uma personalidade psicopata. O Brasil precisa ser revisto. Eu comentei no vídeo passado sobre a questão da violência na Indonésia, que é um país pobre, que ficou independente na década de 50, tem pouco tempo como país, e tem por ano menos crimes do que o Brasil em um dia. E tem uma população maior, muçulmana. Pois é, mas vamos lá. Fica aí o meu abraço, minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, torcendo que tudo acabe logo e que eles consigam se recuperar. O povo gaúcho é um povo fortíssimo, eu tenho vários amigos gaúchos, é um povo muito resiliente. Fica o meu desprezo total às atitudes desse governo que politiza tudo. Deveria ter o primeiro a chegar. Em casos como, por exemplo, no tempo que o Trump era presidente nos Estados Unidos e houve problemas na Califórnia, ele imediatamente mandou recursos federais para a Califórnia, independente da diferença política que ele tinha com o governador da Califórnia, que eles eram inimigos políticos. Mas no Brasil atingiu o nível do surreal. Eu escutei gente aqui no Canadá, depois que eu cheguei, tem uma semana que eu cheguei, falando, eles têm mais a que sofrer. Brasileiro morando na Holanda falando isso. Por que não votaram no PT, nesse partido maldito? Pois é. Essa é a minha opinião. Vamos conversar sobre os deuses, que também são complicados. Um abraço a todos vocês do Rio Grande do Sul. Que a recuperação seja rápida. Bom, a camisa na Indonésia. Esse é o tipo de batik muito usado na Indonésia. O pessoal do governo usa, os deputados, o pessoal da presidência, todos eles, diplomatas, usam uma versão mais social, com manga comprida. Eu comprei essa, mas uma outra linda, maravilhosa, para usar no clima indonésio, é perfeita, seca rápido, não esquenta, e são lindas, eu gosto muito. Eu estou tirando onda aqui, mas está frio lá fora, está 17 graus. Pois é, mas eu morro de saudade, deixei um pedacinho do meu coração lá. Como eu já falei no vídeo passado, eu tenho uma ligação muito especial com esse lugar. Mas vamos falar sobre os deuses. Na Indonésia existem várias lendas, eu vou falar várias vezes sobre isso, na medida que nós estamos colocando os vídeos, né? Eles têm crenças iguaizinhas aos sumérios, iguaizinhas aos egípcios, aos babilônicos, e, entre outros povos, lendas de interferência de seres vindo das estrelas, que trouxe conhecimento para eles. Eles têm uma ligação muito forte com pedras. Aliás, todo esse povo, Suméria, Egito, era uma civilização megalítica que existia antes do dilúvio. Desse último dilúvio, que foram vários, pelo menos geologicamente nós podemos comprovar 3 grandes. Depois nós vou mostrando à medida que eu falo, vamos avançando. E na Indonésia eles acreditam que seres espirituais vivem nas pedras. Certos povos na Indonésia possuem tradições que se relacionam de várias maneiras com as pedras. É impressionante. Tem um lugar chamado, uma vila chamada Bontoc, um povo Bontoc, tem tradições que um ser chamado Lumavig
desceu do céu, casou-se com uma de suas mulheres e viveu na vila de Shaovi, no centro do distrito de Bontoc. Então eles dizem lá, os nativos, que certas grandes pedras planas dispostas em círculo são consideradas o alicerce da casa de Lumavig. Disse que ele, quando estava nas montanhas de Shil, no nordeste de Bontoc, ele zombaram dele, né, porque ele começou a viver no meio da tribo, ele trouxe conhecimento e tudo. Um cunhado dele, era o irmão da esposa do Lumavig, zombou dele dizendo que ele não conseguiria encontrar água para eles beberem. Lumavig prontamente atingiu a encosta da montanha com sua lança e dali saiu água. Lança, entre aspas. Então, vai por aí, nós temos várias, eu não vou entrar ainda, porque são lendas e mais lendas. Eu separei algumas aqui que são muito pertinentes. Tem uma outra, o Stanku de Sirohi também afirmam ter obtido fogo de uma pedra em Ukru. A discussão desses contos conta o seguinte: dizem que um ser chamado, né, mais uma vez o Lumavig, veio do céu, viveu entre eles, até retornar para sua casa. Ele se casou com uma das mulheres, ele ensinou agricultura aos Bontoc, deu-lhes o código moral, e ele estava ligado à pedra, pois essas pedras voavam. Daí que você vê um menhir, né, em formato, né, todo mundo diz que é um formato fálico. Ensinou os homens de Bontoc a fazer a casa dos homens, a casa do conselho, a casa das mulheres. Já havia uma divisão na época. As fundações das casas são todas obedecem a um desenho especial e orientação especial também, né? Deixa eu ver, tem mais uma outra lenda aqui. Normalmente, esses seres que eles chamavam de seres que vinham de fora, que vinham dos céus, se casavam com as mulheres terrestres. Olha a história dos anjos que se casaram com as mulheres terrestres, os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens. Então tem outra lenda que entre os Torajas, eu vou mostrando para vocês as casas dos Torajas, é incrível o design da casa. E eles dizem que as casas são réplicas das naves, dos veículos celestes que trouxeram os deuses. Eles falam que um ser semelhante ao Lumavig chegou no lugar chamado Posotodja, da tribo dos Toraja. Ele era um senhor do sol e se casou com uma mulher Toraja. Ele ensinou agricultura, cultivo do arroz e deu um suprimento de búfalos para que eles também cuidassem. Quando ele retornou aos céus, seus descendentes partiram de Pamona para fundar uma linhagem de chefes em Vaibunten, é outro lugar. Então todos esses povos vinham com uma classe nobre descendente dos deuses. Está vendo? Não é só na Suméria, não é só no Egito. Tem mais, tem vários. Tem um livro de 465 páginas falando sobre isso. Um livro escrito em 1925, que, obviamente, eles não falavam em seres extraterrestres, não é? Então vamos lá. Estou procurando aqui. Seres, o Puang Matova, né, que era um extraterrestre, desceu à Terra e se casou com uma princesa do mundo subterrâneo, Nagaloka. Loka é local, Nagas é a cidade dos Nagas, que são subterrâneas. Ele teve 3 filhos que se tornaram chefes de Goa no sul das Ilhas Celebes, é um outro arquipélago. E ele reinou de Luvu até Kolaka, outros lugares, os nomes são incríveis, né? Um terceiro filho adquiriu terras do Toraja, e assim eles criaram uma linha hereditária que governaram durante séculos, durante muito tempo. Pois bem, esses deuses, hein? Quem são eles, hein? Deuses e deuses. Olha, eu fiz um resuminho, porque tem muita coisa. Mas não vou continuar a falar, porque senão fica um monotema. E tem muita gente que quer expandir mais. Não quer se manter só num único tema. Por isso que às vezes eu vario muito aqui dentro do canal os temas, a maneira de abordar, para não ficar muito monótono. Mas vamos continuar dentro do assunto dos extraterrestres, dos astronautas do passado. Então nós temos na história da humanidade, é uma opinião geral, né, que nós devemos buscar a boa sorte nos deuses. Buscar a sabedoria em nós, mas buscar a
boa sorte dos deuses. Por favor, me ajuda, Deus me ajude, Deus é Pai, vai por aí afora. Nós podemos consagrar santuários à razão e à fé e à virtude, mas nós sabemos que somente em nós mesmos elas podem ser encontradas, não é? Nós pedimos aos deuses a realização de nossas esperanças de segurança, riqueza e sucesso. Mas aí fica uma outra história, o contraponto, porque nós vemos pessoas que não prestam serem prósperas, terem boas sortes, né? Isso refuta absolutamente o poder dos deuses. Por que eles deixam que isso aconteça? Porque eles não são deuses. São seres superiores, advanced beings. Se a consciência que nós temos desaparece, tudo desmorona ao nosso redor. E daí nós vamos falar da natureza desses deuses. Embora as pessoas não consigam entender muito bem, a grande maioria do planeta ainda acredita em deuses e deusas, ou em um deus. Os cristãos, aí católicos e protestantes, os islâmicos são mais de 2 bilhões, os indianos, hindus, mais de 1 bilhão, a Indonésia, toda a Ásia, budista, taoísta, Japão, a China, que por baixo dos panos também é super religiosa, acredita nos antepassados, fazem culto aos antepassados, é fortíssima por lá. Eu estive lá na época que Hong Kong estava sendo entregue ao Partido Comunista Chinês. Eu estava em Hong Kong em 1997 e vi na China, do outro lado, no Continental, os templos dentro das casinhas, todo mundo botando a potezinho do arroz no culto aos ancestrais. Então a maior parte, o partido fazia que não via. Da humanidade acredita em deuses. Na Grécia Antiga eles também acreditavam na sua existência, 550 anos antes de Cristo, 2.550 anos atrás. Então o que nós falamos nesses vídeos todos que eu tenho feito é tentar provar a existência dessa turma e a razão pelo qual, nos tempos modernos, eles simplesmente abandonaram a humanidade. Essa é uma pergunta de $1 trilhão. A resposta. Para onde essa turma foi? O que houve? Quem ficou tomando conta da lojinha? Pois bem, um estudo holístico do homem e sua posição no mundo, e olhando para a quantidade de livros que nós temos de ciência, e particularmente dos cientistas mais radicais, mais acadêmicos, notáveis, grandes cientistas, fica óbvio que falta neles um pensamento eclético. Eles são fechados, não aceitam nada que contraria aquilo que foi estabelecido, inclusive no século XIX, eles não avançaram. Porque a ciência não é religião, não é dogmática, ela muda o tempo todo. Há poucos anos atrás se acreditava que o homem nunca iria voar, e nunca iríamos ao espaço. Há poucos anos atrás, no meu tempo de adolescente, jamais imaginaria estar falando com vocês aí no Brasil por intermédio de um aparelho, de um computador. Tem um celular, que é uma máquina maravilhosa. Aliás, toda viagem foi feita com celular, ninguém usa mais papel. A Indonésia, tudo que nós andamos, reservas, tudo. Celular na mão, é o código, é o novo mundo que chegou. Mas eles ficam reticentes em aceitar que nós tivemos uma outra civilização mais avançada do que a nossa, ou tão avançada como, ou muito avançada no passado. Então, como é que eles têm que estudar outras áreas? Como é que alguém pode estudar o homem de Neandertal, Napoleão Bonaparte, sem saber o que eles faziam no seu ambiente, suas fisiologias, etc. Por isso que precisamos de uma área da ciência que trabalhe com isso. Então, essa questão dos antigos astronautas, se eles existiram ou não, é um assunto delicado e mexe muito com a academia, com os cientistas tradicionais, né? Eles não estudaram outras áreas, os caras só ficam ali dentro daquele setorzinho e não saem dali. E é uma pena que Albert Einstein não esteja vivo hoje em dia, porque ele seria, com certeza, um admirador e um colega do Erich von Däniken e do Zecharia Sitchin. E ia causar uma polêmica entre os céticos e os acadêmicos.
e algumas religiões mais ortodoxas, como, por exemplo, a protestante, a batista, esse povo não aceita isso. A católica já abriu. A islâmica já abriu. A budista e a hindu nem precisa falar, né? Porque eles já trabalham com isso há 5.000 anos. Então, quando comecei a ler a história do Egito, da Suméria, da Índia, dos povos hebreus, eu comecei a obter um padrão dessa história, né? Isso eu já notei lá atrás, quando eu era bem mais jovem, que o problema foi que nós permitimos que a Bíblia e a religião cristã influenciassem nossa investigação através dos tempos. Pelo menos no mundo ocidental, ele já travou tudo, atrapalhou, meteu o pé. As pessoas eram mortas até por causa disso. Eram queimadas em fogueiras, em atos de fé. Não é isso? É a história. Então nós estamos vendo sempre que existem histórias paralelas em todos esses textos. E sempre então, temos uma história sobre o passado antigo do homem, de como ele surgiu. E aí nós vamos para o Mahabharata, né? As traduções dos Vedas, eu já falei sobre o Mahabharata, e vale a pena ler. É um épico indiano que significa grande história, e de fato é. Foi considerada durante muito tempo nada além do que contos, mitos. Hoje se comprova muita coisa. Nós ficamos surpresos, todos nós, quando nós vimos as mesmas histórias dentro do Egito, a mesma história dentro dos cultos da história hebraica, da Suméria, da chinesa, da Indonésia, das ilhas do Pacífico de um modo geral. Quantos anos tem essas histórias da Índia? Ninguém sabe realmente, mas elas, como a egípcia e a suméria, são milhares de anos anteriores à Bíblia. Pois é, somente com um casamento entre as ciências naturais, a psicobiologia, a patologia e uma série de outras ciências é que nós vamos poder um dia divorciar a verdadeira história dos exageros e mitos que foram adquiridos ao longo do caminho do homem, à medida que ele registrava seu passado, né? E nós vamos ver que todas essas histórias derivam de uma fonte comum. Talvez o registro de eventos deixados pelos próprios deuses. Mas tudo isso aponta também para uma origem comum dessas pessoas. Nós somos descendentes deles. As traduções de Veda, que foram feitas por um cidadão chamado J.A.B. Van Buitenen, e foram publicadas pela Universidade de Chicago, eu tenho as cópias. Imagina, esse cara chegar a um prêmio Nobel por ter feito a tradução disso, que é complicadíssimo. E tem muitas versões, vocês vão encontrar na internet muitas versões, mas todas as histórias dos Vedas colaboram uma com a outra, não tem muita diferença. Assim como a literatura gnóstica e a Bíblia, né, que é outra fonte esquecida, foi proibida pela Igreja Católica e pela Protestante. Não se fala em gnosticismo, eu já cansei de ver pastor pular na minha frente quando eu falo em gnosticismo. Não! Vai quebrar o poder deles, vai quebrar o esqueminha. Não pode quebrar o esqueminha. Vamos viver na mentira. Né? E no meio dessa história apareceram os manuscritos do Mar Morto e os de Nag Hammadi, aí quebraram, eles ficaram sem saída, esconderam durante décadas. Há pouco tempo foram liberados os manuscritos do Mar Morto. Mas a igreja diz o seguinte: a tradição é que vale, isso aí eu não quero saber. Foi mantido em segredo durante muito tempo. Ali tem uma outra história, muito mais interessante. Bom, tem havido debates durante décadas, né? Quem acompanha toda a casuística ufológica e dos astronautas do passado sabe que tem havido muito debate entre os governos, o governo americano, o ano passado, agora não dá para saber nada porque está tudo travado por causa das eleições americanas. Enquanto não resolverem as eleições americanas, nada no planeta vai ser resolvido. A ufologia, muito menos. Goste você ou não, é um dos fatos mais importantes desse ano que vai acontecer. Isso vai decidir guerras, revoluções, sacanagens, pandemias, etc. Tudo está dependendo dessas eleições. É o grande império. Então, eu vejo que a ocultação dos governos, de um modo geral, porque aí é nível de Estado, você não está falando em nível de governo, é nível de Estado, quer dizer, são segredos de nível de Estado, o presidente não mete o dedo. São segredos de Estado e esses Estados conversam entre si. Então, esse debate como, por exemplo, OVNIs, Terra Oca, etc., astronautas do passado,
Então, tudo isso está colocado em nível de Estado. Você vê que ninguém fala na Antártida, que é um continente secreto, fechado, totalmente fechado, e ninguém mexe. Não se fala em Antártida. Uma amiga agora foi viajar para a Antártida. Ela não foi à Antártida, ela chega de navio ali, pertinho ali da borda, num ponto bem turístico, não pode nem descer. Você não vai lá se não for um cientista, se não for militar ou envolvido com a pesquisa. Esse barulhinho foi a Magdalena me chamando. Ela está numa exposição de tulipas. Já voltou ao padrão. Está lá feliz da vida, mandou uma foto. Então, nós estamos falando sobre os governos, né? Então, nós não sabemos, nós sabemos, né, que eles escondem. E nós sabemos também que há muita coisa para ser descoberta na área da física, das ciências naturais, etc. Está aí agora o novo telescópio, James Webb, descobrindo coisas incríveis que provavelmente nós estamos dentro de um buraco negro, que não houve Big Bang, e vai por aí. Está mudando, porque a ciência não é uma área dogmática, não é igual a religião que você acredita ou então sai fora. É preciso acabar com essa coisa tacanha da maioria dos acadêmicos de achar que a ciência é absoluta. Não, não é não. Tudo muda. Até o monstro do Lago Ness, quem sabe? É um bom exemplo, né? Ele não é tanto crível, mas é possível. Então nós vamos ver, tem milhares e milhares de animais que não foram classificados ainda, identificados, milhões de insetos, que é uma região, por exemplo, Indonésia, que é uma floresta incrível. A Indonésia tem mais de 6 mil quilômetros de extensão. Depois, áreas inexploradas em Bornéu e Nova Guiné. Ainda. Então esse é o grande problema da ciência, é ter muita gente especializada em expressar opiniões, que só são estudadas em matemática, física, etc. E muito pouca gente na área de biologia analisa. Então nós estamos num mundo de alta tecnologia e é preciso que essa alta tecnologia colabore com as investigações e com as pesquisas para a gente saber, finalmente, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui. E essas civilizações que deixaram esses restos megalíticos espalhados por todo o planeta. Eu estava andando em Borobudur e eu peguei uma pedrinha no chão. É calçamento, não tirei do monumento não. É em volta, no chão, na rua. Na rua. E ela é muito interessante, é vulcânica. Esse é o quartzito que é feito as esculturas. Esse é duro pra caramba, eu mostrei para vocês. Mas o mais interessante é que ele é magnético. 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 Todas elas são magnéticas. As pedrinhas são magnéticas. Não são fortemente magnéticas, mas são pedras vulcânicas magnéticas. Peguei um basalto, também é magnético. Basalto, eu não sei se dá para ver. Aqui. Né? Ele tem um magnetismo bem leve, mas tem. Mas o que é interessante, vou aqui mostrar para vocês. Essa aqui. Essa pequenininha aqui. Elas são todas magnéticas, impressionante. Podem ver que o ímã fica grudado. Então, isso dá o que pensar, né? Dá o que pensar. Rochas vulcânicas magnéticas. Não é raro, claro que não. Mas isso significa que essas rochas, aqui eu tenho um pedaço de magma, esse é bem escuro, basalto, né? Tem alguns sarcófagos que são feitos dessas pedras, e ele é magnético. Aí eu tenho uma aqui que eu trouxe do Havaí, que não é magnética. Então tem várias teorias, vários estudos, eu não vou entrar em tantos detalhes. Elas registraram, as que são magnéticas, elas registraram o campo magnético da Terra na época. E com vários estudos, se pode comprovar a posição dos polos magnéticos, mostrando que eles se inverteram. E durante a erupção, essas rochas solidificaram e registraram o campo magnético da época. A da Havaí é mais nova, por isso ela não é magnética. Não havia uma inversão.
A coisa é complicada. Nós temos muito mais mistérios do que respostas. Por isso que o nome do canal é Enigma, buscando respostas. Mas é muito interessante. Você imagina um templo como Borobudur, essa coisa gigante, com pedras magnéticas. A energia é impressionante lá. Todo mundo que vai lá sente isso. Não só em Borobudur, como Prambanã e outros templos. Eu não visitei todos, nem deu tempo, infelizmente. Pois bem, o quadro ali na parede é um quadro que a Magdalena trouxe de Bali. Ela tinha esse quadro no apartamento dela, quando ela morava aqui na Holanda, há muitos anos atrás, mas o quadro se desfez, eles são pintados em linho, e nós trouxemos mais um de lá, mostrando o cotidiano das aldeias balinesas, né? Então, a Indonésia é uma área a ser explorada. Os livros que eu tenho usado para consulta são livros escritos há muitos anos por pesquisadores europeus e americanos. Então aquela história de dizer, você não mora no Brasil, não pode falar do Brasil. Isso é coisa de síndrome de cachorro vira-lata. Tem muita gente que conhece muito bem o Brasil sem ter colocado os pés no Brasil. Não precisa. Eu tenho milhares de métodos de informação que você pode pesquisar. Eu sempre disse que um escritor inglês, eu não lembro quem é, não consigo lembrar o nome, mas ele falou uma coisa muito interessante, eu pratico isso. As melhores viagens que você pode fazer é sentado na sua poltrona, na sua sala, ao lado da lareira, se você estiver num lugar frio, ou no Brasil, né, na beira de uma praia, lendo um bom livro, dentro do seu ambiente. As viagens são custosas, são problemáticas sempre, tem uma dinâmica diferente, mas se você pode viajar, é claro que é muito melhor, não tem a menor dúvida. Essa viagem que nós fizemos foi uma viagem de família, tinha todo um motivo de, como a própria Magdalena falou, honrar os ancestrais. Então eu vou mostrando aí para vocês a nossa família, o lado holandês, o lado indonésio e o lado brasileiro, e o mistureba, todo mundo misturado. Eu vou contar mais sobre essa viagem, sempre relacionado com esse nosso tema, na medida que eu for publicando mais vídeos. Eu quero agradecer a todos vocês, um forte abraço, um abraço mais forte, apertado para vocês aí do Rio Grande do Sul, e que esse canalha desse governo consiga enxergar que está dando um tiro no pé.